Paz de Cristo, amados. Amém. Hoje nós vamos iniciar o tema do perdão no mês de abril. Um tema que realmente faz até sentido para o mês que nós vivemos, né? Que é o mês da Páscoa. E para o começo do tema nós vamos tentar introduzi-lo e tentar discutir algumas questões filosóficas sobre o perdão e o que é o perdão no casamento. Alguém pode me dizer qual é a definição de perdão? Alguém sabe qual é a definição de perdão? Amor. Como? Anular a dívida. Mais alguém tem alguma definição? Bem, do latim, o perdão, ele vem de perdonare, que é dar de forma gratuita sem esperar retorno. Ou seja, o perdão do latim, ele é um ato em que eu vou oferecer gratuitamente, é uma dádiva, é um presente que eu vou dar para a pessoa. Já do grego, afime, é deixar ir, libertar, retirar o peso. É outra definição que a gente também tem de perdão, que é justamente você tirar o peso das costas da pessoa. E o perdão, ele é justamente a mistura dessas duas significados de perdão, do latim e do grego. Porque o perdão, a gente não pode negociar, a gente não pode vender, nem comprar. A gente tem que ofertá-lo de forma gratuita ao nosso cônjuge. E quando a gente faz esse ato de perdão, a gente tira da pessoa que errou, que cometeu um erro, um peso das costas dela, um fardo. No mundo, a gente sempre foca mais em quem se arrepende, né? O mundo ele sempre está focado em quem cometeu o erro. Ele que tem que ir pedir perdão, ele que tem que se ajoelhar para pedir perdão ao outro, tem que realmente mostrar que ele errou. Não. O mundo ele sempre está querendo que o arrependido seja aquele que faça o ato que justifique o perdão. Mas a gente, no cristianismo, sabe que quem perdoa também tem que realizar atos, também tem que ter responsabilidade e fazer. E o nosso objetivo no perdão, quando nós perdoamos o nosso cônjuge pelos erros dele, ou por um erro de pequeno a grande, é sempre o de ofertar gratuitamente a retirada de peso, tirar o fardo das costas da pessoa, para que ela não mais continue o trajeto dela, na vida cristã dela, levando esse erro nas costas dela. Assim como os dois erram, né? Os dois demandam perdão, como nós, cristãos, estamos demandando perdão de Deus constantemente. O perdão ele não pode ser comprado, vendido ou negociado. E ele libera a pessoa de carregar o peso dos erros dela. O perdão também é um mandamento divino. Em Colossenses 3,13, como tem aqui, que é o texto base da aula de hoje, fala que suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, nós temos que perdoar porque nós recebemos o perdão constantemente de Deus. No casamento, principalmente, nós temos que ver o erro do outro e perdoar o erro do outro, porque Deus inicialmente nos perdoou. Em Mateus 6,14, logo após ensinar qual é a oração ideal, Jesus fala que porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará a ofensa de vocês. Ou seja, é um mandamento que traz incutido uma responsabilidade. Se eu não perdoar, se eu não transformar o meu coração para ser um coração de perdão, um coração que perdoe o outro, Deus também não vai me perdoar. E nós dependemos completamente do perdão de Deus para podermos ser salvos. Então a base do cristianismo, que vem do perdão que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, nós temos que repeti-lo a todo momento da nossa vida, inclusive dentro do nosso casamento. A gente precisa perdoar o nosso cônjuge pelo ato dele. O nosso cônjuge também precisa se arrepender e a gente precisa perdoar constantemente, porque é esse perdão que baseia o cristianismo que a gente tem que estar sempre repetindo. Mas voltando um pouco para definições, perdoar é esquecer?
Não? Existe um esquecimento bom ou mal? A lembrança sem dor. Dilane? Exatamente, nas profundezas do mar. Quando a gente esquece, o esquecer bom, o ruim, na realidade, o esquecer ruim é o esquecer que o mundo procura. O mundo, na maioria das vezes, ele não procura o perdão verdadeiro. Quando ele faz um ato ruim, ele não quer ser perdoado de verdade. Ele prefere que a pessoa esqueça que ele cometeu esse ato para ele poder cometer o erro novamente, para ele poder repetir o erro. E muitas vezes a gente não tem um coração arrependido de verdade, a gente só quer que a pessoa esqueça que a gente cometeu o erro. Porém, existe o esquecimento bom, que é o que Dilane citou, que é o esquecimento divino de Deus. E nós temos que buscar ativamente esse esquecimento. E ele talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida conjugal. Exatamente, que é o outro esquecimento ruim, que é o da pessoa que não consegue perdoar o seu cônjuge, e aí ela simplesmente pensa, o tempo vai curar. O tempo nunca cura. E aí se você deixar aquilo que lhe atacou naquele momento prejudicar e você não devolver com um ato de perdão ao ato errado, aquilo vai ser levado com o tempo, e com o tempo, e com o tempo, e aí no momento oportuno, no momento de raiva, de outra situação, aquela ferida que não foi cicatrizada, ela abre mais ainda, e você retorna com aquele problema que não teve o perdão verdadeiro. E assim, em Miqueias, capítulo 6, versículo 18, fala assim, quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E ele voltará a ter compaixão de nós, e aqui é Miqueias falando sobre o povo, pisará os pés das nossas iniquidades, dos nossos erros, e lançará todos os nossos pecados, como Dilane falou, nas profundezas do mar. Esse é o perdão divino. Ele não esquece. É o capítulo 6. Miqueias 6. Esse é o esquecimento divino que a gente tem que procurar. Deus, ele não perdeu a memória de todas as vezes que Israel traiu ele. Ele não consegue esquecer. Assim como nós não esquecemos quando somos machucados, quando somos traídos, mas ele esquece no sentido futuro. Ele não mais age em relação à pessoa baseado na transgressão que ela fez no passado. Então, a não ser nos episódios em que Deus prometia causar um mal para uma geração baseada em outra, por conta do erro dessa geração ser tão grande, toda vez que ele castigava Israel, ele castigava pela transgressão daquele momento. Ele não trazia à memória todas as vezes que eles transgrediam para atacar Israel. E a gente viu esse ciclo, se você já leu o Velho Testamento, repetidamente. Israel é abençoado. Passa um tempo, ele esquece. Quando Israel esquece, ele começa a adorar outros deuses. Aí Israel começa a trair a Deus, Deus vai e castiga, Israel pede perdão, Deus vai lá, liberta, dá o perdão, passa um tempo, Israel começa de novo a adorar outros deuses. E isso se repete, se repete, se repete em todo o Velho Testamento. Até chegar a um ponto de ser cômico, porque várias e várias vezes a gente vê essa mesma situação acontecendo em toda a Bíblia. Mas Deus, ele, além de perdoar, ele esquece também a transgressão. Ele atua com o povo de uma forma que ele não lembra do que aconteceu no passado. E aí a gente lembra muito de um episódio, por exemplo, de traição, como Dilane falou, né? A perca da confiança, talvez uma das maiores percas de confiança que existe, né? Porque aquele que foi traído, ele não consegue mais, nem sempre, né? Voltar a confiar na pessoa. E ele não consegue mais agir para com a pessoa, mesmo tendo perdoado. Ele perdoou aquele momento, mas a pessoa não consegue mais recobrir nem sempre aquele realmente, a vida como eles tinham antes do evento. Ou seja, ela não consegue colocar no mar do esquecimento aquele evento, né? Vai continuar machucando o relacionamento para sempre.
E essa é uma das mais difíceis formas de perdoar, e realmente é uma forma mais divina, justamente porque é da nossa natureza, né? É difícil que a gente consiga transgredir a nossa natureza para alcançar esse perdão, mas a gente tem que lutar por ele. A gente tem que, diariamente, constantemente, além de perdoar, tentar colocar a transgressão no passado. Seja a transgressão pequenininha ou algo muito grande, como uma traição. Porque é isso que Deus faz conosco diariamente. E é cômico quando a gente lê a Bíblia, né, e vê Israel caindo nos mesmos pecados e fazendo as mesmas transgressões, mas a gente também faz a mesma coisa diariamente. A gente peca nas mesmas coisas, a gente cai diariamente, a gente pede perdão, cai novamente, pede perdão, cai novamente, pede perdão, vem na igreja, toma ceia toda semana, pede perdão, pede misericórdia e continua errando. Quando a gente olha a história do outro, parece engraçado, mas essa também é a nossa história. E Deus nos concede esse esquecimento. Deus não me castiga pelos meus erros que eu cometi há 10 anos atrás. Deus, ele vai curando e perdoando toda vez que o evento ocorre. E é o perdão verdadeiro. Pode falar. Isso. Todo ato, ele tem consequências. E é claro que quando você faz uma transgressão, a depender do tamanho dela, ela vai trazer as consequências dessa transgressão. Mas no nosso coração cristão, quando a gente mira no perdão, a gente tem que mirar nesse perdão do esquecimento. Nem sempre a gente vai conseguir, porque somos humanos e falhos. Mas quando a gente mirar no perdão, tem que ser esse perdão aqui. Outra definição que eu quero perguntar para vocês é sobre aceitação. Esquecer, perdoar, no caso, é aceitar? O que é que vocês acham? Perdoar não tem nada a ver com aceitar. Alguém tem uma ideia diferente de Flávio? Oi? Assinou embaixo ali. Ele aceita, né? Exatamente. Aceitar, aceitar, ele também tem duas definições boas e ruins. A gente não pode aceitar o erro. A gente não pode aceitar a falha, aquilo que está errado. Poxa, ele foi grosso comigo, grosseiro. Eu não posso aceitar que ele seja grosseiro comigo, mas quando eu perdoar ele, eu tenho que aceitar ele e acolher ele no meu perdão. Então, a aceitação que a gente não pode ter é a do erro. Mas a gente tem que aceitar e acolher quem errou. Porque quem errou precisa do acolhimento. O mundo vai dizer que quem errou é culpado de tudo, precisa pagar por tudo que ele fez, mas a gente não está no mundo. O cristianismo, ele fala diferente. A pessoa errou, ela cometeu o erro dela, ela também tem um fardo. E nós cristãos também temos que aliviar esse fardo da mesma forma que Deus nos alivia. Então a gente tem que acolher e aceitar a pessoa que errou. E o que acontece é que muitas vezes quando a gente fica com raiva, poxa, a pessoa fez isso e isso comigo, a gente não quer aceitar, a gente quer literalmente distância. É isso que geralmente as pessoas procuram. Poxa, ele errou, vou ficar distante, não vou falar. Isso, aí, mas aí a questão é que você, quando perdoa, você fala para ela o motivo que você está perdoando. Você não fala o perdão aos ventos, né? Te perdoo. Pessoas, beleza. Não, você vai falar, olha, eu lhe perdoo, você fez isso, isso e isso comigo, mas em meu coração eu já lhe perdoei. Eu não aceito esse erro, não quero que ele se repita, quero que você melhore. Mas eu lhe acolho, eu lhe aceito. Daniel? O mundo, ele vai sempre querer essa distância. O mundo, ele sempre quer se colocar na posição de Deus. Poxa, eu vou castigar ele para ele aprender como é que é. A gente não pode ir por esse caminho. A gente tem que ir pelo caminho do perdão. A gente tem que aceitar aquela pessoa que errou. Como em Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Para quem não conhece, a história do filho pródigo é uma parábola que Deus fala que um filho pede a parte da herança do pai, que era dele, mesmo sem o pai ainda ter falecido, e ele pega esse dinheiro e o pai oferta para ele, e ele vai, gasta com festas, bebedeira, prostituição, e aí quando ele fica pobre, e ele se vê jogado aos porcos, ele pensa, poxa, eu não tenho mais como voltar a ser filho do meu pai depois de uma vergonha dessa. Mas se eu conseguisse ser um servo dele, porque um servo dele tinha cama, tem comida, tem segurança,
E aí ele retorna para casa, falando, e arrumando-se foi para o seu pai, retornando. E vinha ele, o filho pródigo, ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, o pai com o filho pródigo, correndo, o abraçou e beijou. Quem correu nessa história? Foi o filho ou o pai? O pai. O pai que viu o filho que estava errado, o pai que viu o filho que literalmente pegou o dinheiro do pai, que gastou com tudo, que não honrou o nome do pai, ele ao longe vê o filho errado e ele corre para perdoar. Ou seja, um perdão ativo, né? Ele viu aquele que havia transgredido e ele correu para dar o perdão. E geralmente, o mundo ensina a gente que, não, quem errou é que tem que vir se arrepender. Exatamente. Exatamente. Ele corre, ele vê o filho que estava errado e ele não espera o filho vir pedir perdão, né? E geralmente, a gente, no mundo, é ensinado de que não, quem errou é que tem que pedir. Ele que errou, ele que me venha pedir perdão, ele que venha pedir desculpas, eu não vou atrás dele não. Vocês já ouviram essa frase? Várias vezes, né? Mas o perdão cristão, ele não pode ser assim. No perdão cristão, eu vou atrás da pessoa que errou comigo e eu perdoo ela ativamente. A intenção dele era manter o relacionamento. Nós temos que ter essa intenção de, ao perdoar, sempre manter o relacionamento. Que é o que Deus fez, né? Deus, ele ativamente veio perdoar os nossos pecados, né? Rodrigo? É verdade. Interessante, né? Separar a sujeira da roupa da pessoa em si. E aí é justamente o pai, ele não reclama com o filho confessa o pecado que ele cometeu e o pai já faz uma festa, né? Você já fez uma festa na hora de um perdão? Você já perdoou com uma comemoração? É uma técnica, né, de como você conseguir tentar alcançar esse perdão divino. E vocês já festejaram, já comemoraram o perdão que você deu para a pessoa que errou? Geralmente a gente relaciona o erro, né, a falha da pessoa com um momento de angústia e tristeza e você perdoa ela, você não quer que ela cometa o erro de forma alguma de novo, mas você realmente não comemora, né, o perdão. O perdão, raramente, ele é comemorado. O pai, ele comemorou o perdão que ele deu para o filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E realmente, Denise, o irmão, geralmente o irmão do filho pródigo é como às vezes a gente se sente, né? Poxa, como é que a pessoa pode ter errado? Como é que eu faço tudo isso pelo nosso casamento, a pessoa foi lá e foi grosseira, foi lá e me traiu, cometeu um grande crime contra mim. E o irmão que guarda rancor, amargura, o ódio, a sede de vingança, é dessa imagem que a gente tem que fugir. É desses atos que a gente não pode realizar na hora de perdoar. A gente tem que perdoar ativamente e acolher a pessoa que errou. Essa é uma das formas, inclusive, de ela não retornar ao erro dela. Eu lembro que quando eu era criança, e nas raras vezes, né, mãe, que eu fiz alguma traquinagem, raríssimas vezes, mas raras vezes que eu fazia uma traquinagem, eu nunca me esqueço, que aí meu pai chegava e dizia, olha, isso na igreja, né, lá em casa a gente vai se falar. Aí eu ficava, misericórdia, protege. E aí a gente chegava, falava, ele falava do que eu tinha cometido, eu pedia perdão, me arrependia, e eu nunca esqueço que eu dizia, desculpa, pai, me perdoa, e pai sempre dizia, eu já lhe perdoei. Lá no momento que você cometeu o erro. Ou seja, ele já tinha perdoado, né? Ele estava me falando o meu erro para eu aprender com ele e não mais repeti-lo. Mas o perdão ele já tinha dado, tamanho o amor dele por mim, né? Até onde você iria para perdoar o seu cônjuge? Geralmente a gente sempre espera até onde você iria para se arrepender, né? O que você faria? Tinham padres antigamente que eles começavam a se machucar para demonstrar o seu arrependimento ao Senhor. E aí, geralmente, quando a gente fala na atuação, no ato do perdão, a gente sempre pensa, o arrependido tem que fazer alguma coisa para merecer o perdão, e o perdoado, passivamente, tem que esperar isso acontecer.
Mas até onde você iria para perdoar o seu cônjuge? Quantos quilômetros você andaria para perdoar? Amém. Quantos quilômetros você andaria para perdoar o seu cônjuge? Já pensou nisso? Como assim andar, né? Eu trago isso porque há um tempo atrás eu assisti um filme em que um homem, baseado em história real, tem um livro escrito sobre isso, mas o homem ele acaba sendo preso pelos soviéticos antes da Segunda Guerra, porque a esposa o denunciou aos soviéticos como um homem que era espião. E aí os soviéticos prendem ele na Sibéria, que é o Gulag, né? Que é uma prisão que não tem muros, porque o inverno era o suficiente para matar essa pessoa. E aí ele decide, com busca de se libertar dessa prisão, fugir para o primeiro país livre da ditadura para conseguir retornar à esposa. E durante o filme todo, ele passando por várias situações, ele faz esse trajeto de caminhada, mais de 6.400 quilômetros andando até chegar na Índia. E ele tenta retornar à Polônia, mas ele não pode. Ele tem que esperar 50 anos para voltar para a esposa dele. E você vai durante o filme pensando, poxa, por que ele está perdoando? Por que ele está lutando tanto pela liberdade dele, passando por frio, por calor, pelo deserto, pela sede, pela fome, por todas as situações extremas de um homem. E você descobre no fim do filme que ele faz tudo isso para retornar e perdoar a esposa. E aí eu fiquei... Olha, já assistiu. Esse filme é interessante porque você vê a luta dele e durante o filme você pensa... Eu pelo menos pensei, poxa, até onde eu iria para perdoar? Não é até onde eu iria para me arrepender. É até onde eu iria para perdoar. Geralmente, o que acontece é que as pessoas criam limites para o perdão. Qual o seu limite para perdoar? Você já desenhou uma linha e disse assim, daqui, se ele passar essa linha, se ele transgredir nesse nível, perdoa ou não? Se ele fizer mais isso comigo, perdoa ou não? Você tem um limite para perdoar o seu cônjuge? Porque Deus nos ensina que não pode haver limite para o perdão. Um outro filme que eu assisti sobre dois padres portugueses que vão para o Japão, e eles chegam no Japão para tentar catequizar os japoneses, e os japoneses, historicamente, isso também é baseado em história real, foram um povo que perseguiu os cristãos em 1600, eles não queriam a cultura cristã, e aí esses padres, eles descem no Japão e se encontram com esse homem que já havia traído a própria família dele, denunciado eles por serem cristãos para morrerem, e ele constantemente, com esses padres, fica traindo o padre. E ele faz isso tantas vezes no filme, e ele comete a traição, denuncia para os japoneses, volta, pede para confessar os pecados, o padre perdoa, e ele repete, 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 repete. E aí no filme você fica rindo, né? Meu Deus do céu, de novo, né? Já estava esperando ele fazer isso. Como é que o padre aceita fazer tudo isso? Claro que é uma alegoria, né? Porque até o momento que, pelo menos eu assistindo, tive o clique de perceber, poxa, esse sou eu com Deus. Eu constantemente estou errando, pedindo perdão, orando a Deus, aí erro de novo, peço perdão, oro a Deus, erro de novo. E às vezes é o mesmo erro, e repete. E eu fiquei pensando, poxa, meu Deus, será que Deus olha para mim e ri? Ele olha para mim e diz assim, já esperava que você ia fazer esses erros de novo. Deus, ele não limita o perdão dele, a ponto de que ele deu a ele mesmo por nós, para que todos fôssemos salvos. Ou seja, ele ensina que não existe o limite para o perdão. Não importa o tamanho da transgressão, da traição, não importa o tamanho do erro, Deus, ele sempre está aberto ao perdão. Ele perdoou constantemente ao povo de Israel. Quando ele viu que o povo de Israel tinha errado a tamanha grandeza, ele decidiu ele mesmo vir e se sacrificar por nós. Em Salmos 78, no versículo 40, 57, 38, a gente vê um pouco sobre isso. Quantas vezes, no plural, se rebelaram contra ele no deserto, só naquele momento da fuga do Egito. E nos lugares áridos lhe causaram tristeza. No 57, tornaram atrás e foram infiéis, como os seus pais, ou seja, infidelidade que passava de geração em geração. Desviaram-se como um arco enganoso. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira
e não desperta toda a sua indignação. Ou seja, Deus ele nunca limitou o perdão. E a gente se alimenta disso diariamente com o cristianismo, né? A gente diariamente se alimenta desse não limite do perdão de Deus. É uma das bases do nosso cristianismo e que a gente também tem que buscar não ter um limite no nosso casamento para o perdão. É claro que você não quer que o cônjuge continue errando repetidamente, você vai lá e perdoa. Quantas vezes forem necessárias, porque é o nosso dever como cristão de imitar a Deus. E quais são as características de quem perdoa? A humildade, a misericórdia, o domínio próprio, a obediência e o amadurecimento espiritual. De fato, a aula de hoje, nosso tema desse mês de perdão, ele está completamente conectado com o mês anterior que a gente teve de amadurecimento espiritual. Porque quem perdoa, ele tem que ser humilde. Eu não posso perdoar me sentindo maior do que o outro que errou. Eu não posso simplesmente chegar e dizer assim, de novo, quantas vezes tu vai repetir isso comigo? Eu nunca faria isso. Todos esses atos não mostram humildade, né? Ou o ato de você querer julgar o erro e não perdoar. Querer castigar a pessoa pelo que ela errou, mas sem dar realmente o perdão, achando que o perdão ele vem com o castigo, ou seja, se colocando numa posição de Deus, né? Que julga e nos orienta. A misericórdia, alguém sabe qual é a definição de misericórdia? A misericórdia é dar justamente, é você ter a empatia de se colocar e sentir a dor do outro na situação que ela está. Numa misericórdia, o perdão que a gente tem que dar, ele tem que ser misericordioso. A gente leu mais cedo em Miqueias que Deus ele sente prazer na misericórdia. Quando a gente dá o nosso perdão, ele não tem que ser um perdão, ele não pode ser um perdão sem compaixão. Um perdão focado apenas numa situação de sede de vingança, numa situação de buscar devolver na mesma moeda. Temos que ter o domínio próprio. Quem perdoa, ele tem a possibilidade dentro dele de causar mal à pessoa que cometeu mal para ele. Nós temos a possibilidade, se Rebeca fizer um mal contra mim, eu posso revolver uma moeda ou devolver ainda mais o mal contra ela, mas eu tenho que dominar essas tentações que são do inimigo para continuar perdoando. A gente não pode se colocar na posição de Deus. A obediência, porque é um mandamento o perdão. Nós temos que obedecer a Deus. Não é só apenas um ato baseado em duas pessoas. É o ato de duas pessoas que estão conectadas com o alto. Temos que obedecer a Deus, por isso temos que perdoar. E o amadurecimento espiritual de podermos repetir isso sempre. E aí eu trouxe um exemplo bíblico. Pode falar, Evandro. Somos pessoas diferentes, né? Que passamos por mesma experiência de formas diferentes, né? Todos recebem, nem todos. E isso pode dar até a impressão de que, oxe, tem alguém no casamento, né, que perdoa mais fácil. Tem gente que não perdoa com tanta facilidade. Mas é porque realmente nós estamos em diferentes níveis, né? Uma decisão, sabe, é só pra gente entender, porque parece... É o ponto que talvez tenha faltado, né, que é julgar, né? A gente quer entubar o outro, A gente nunca pode julgar, né? Mas como a gente viu no mês passado, ambos têm que procurar um amadurecimento espiritual para eventualmente tentar chegar um no nível do outro, de humildade, misericórdia, domínio próprio, que na realidade é o nível de Deus, de Jesus, né? Que é o que todos nós temos que buscar constantemente. Amém. Trouxe um exemplo que foi justamente a história de José, né? Ela começa muitos capítulos antes, em Gênesis, já na parte final. E para quem não conhece a história de José, é justamente o irmão que começa a ter sonhos, e esses sonhos começam a irritar os seus outros irmãos, que são muitos, e esses outros irmãos, com irritação, inveja, ódio para com José, decidem matar ele. Num virar de mesa, eles acabam não matando, mas vendem o irmão como escravo para o Egito. Em outra virada grande de mesa, esse irmão que foi vendido para o Egito, José, acaba se tornando o governador do Egito, que acaba salvando não só os egípcios, como também os irmãos dele novamente. E eu trouxe essa história...
Oi? Obrigado. E aí a gente vê justamente essa história, ela mostra um pouco das características que a gente viu. Quando os irmãos voltam para o Egito pela primeira vez para pedir ajuda a José, sem o reconhecer, José tem um domínio próprio de não querer devolver na mesma moeda os maus que os irmãos o fizeram. Ele, diferentemente, até devolve todo o dinheiro que os irmãos o tinham dado para pagar a comida. E a gente também vê, perto já do fim do livro, que José começou a abençoar os irmãos grandemente, e os irmãos achavam que ele só estava abençoando eles e devolvendo com amor as coisas que ele tinha os dado por causa do pai, que ainda estava vivo, Jacó. E aí, logo após a morte de Jacó, os irmãos temem que agora José vai voltar para se vingar. Ou seja, eles estão num momento de medo, de angústia. E a primeira coisa que José faz nessa situação é a de misericórdia, de empatia, de perceber que eles estavam com medo e já inicia dizendo: não tenham medo, para os irmãos. Será que eu estou no lugar de Deus? Ou seja, José percebe que ele não pode ser como Deus. José percebe que ele tem que ser humilde, e ele é humilde. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Ou seja, ele transformou aquela situação que era ruim, do erro, do pecado, e ele transformou em algo bom. Para fazer com como estão vendo agora, que se conserve a vida de muitas pessoas. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Ou seja, ele perdoou os irmãos e ainda garantiu a segurança deles e de todas as outras gerações. E ele ainda consolou os irmãos. O mundo vai dizer que José que deveria ser consolado, né? Ele que sofreu o atentado. Mas não, José no fim ele vai e consola os irmãos, mostrando o perdão. Amém, exatamente. E aí, para a gente poder finalizar e praticarmos o perdão como hábito, a gente, só resumindo, concluindo toda a aula que nós tivemos, o perdão cristão, ele esquece as transgressões perdoadas. Ele acolhe com amor o perdoado, aquele que cometeu o erro. Ele não limita o perdão de forma alguma. Ele procura ativamente buscar e perdoar. E ele tem as características boas a serem seguidas. O perdão cristão é um exercício e prática que nós temos que fazer diariamente. E temos que, dia após dia, perdoar o nosso cônjuge. Essa foi a nossa primeira aula sobre o perdão. E nas próximas semanas a gente vai aprofundar cada vez mais sobre essa temática. Amém?